Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje explicando um pouco aí sobre circuitos elétricos. Antes da gente entrar diretamente em cálculos, né? Já falei sobre a teoria aí, né, do nosso cientista George Simon, e agora falando um pouco aí sobre circuitos elétricos. Vamos falar primeiramente sobre o circuito elétrico em série. Esse é o circuito elétrico em série, que muitas vezes você vai encontrar aí várias atividades sobre como calcular a resistência elétrica do circuito série, qual a resistência total elétrica do circuito em série, qual a resistência equivalente do circuito em série. Vamos entender então, passo a passo, bem lentamente aí para você entender, antes de entrar diretamente nos cálculos, né? Circuito série é dito série porque quando todos os elementos estão conectados no mesmo ramo, ou seja, a corrente que flui no circuito elétrico é a mesma para todos os elementos, tal como está ilustrando aí na figura A que o professor Alan está demonstrando para vocês. Tem-se um circuito série tanto na figura A como a representação na figura B. Aqui temos a simbologia da nossa fonte de energia elétrica, onde aqui seria o positivo e aqui o negativo. Temos o primeiro resistor ou resistência elétrica e a segunda resistência elétrica. Aqui no caso temos uma resistência elétrica, outra resistência elétrica e outra resistência elétrica. Em circuito em série, a resistência elétrica total ou equivalente é calculado simplesmente pela somatória de todas as resistências envolvidas. Vamos para um exemplo. Temos aqui, três resistências, onde a primeira resistência elétrica tem um valor de 2 ohms. A segunda resistência elétrica tem um valor de 1 ohm. A terceira resistência elétrica tem um valor de 5 ohms. A nossa fórmula ficaria assim: resistência total ou resistência equivalente é R1 mais R2 mais R3. Resistência 1 mais resistência 2 mais resistência 3, que seria 2 mais 1 ohm mais 5 ohms. Fazendo a somatória dessas resistências, temos o valor de 8 ohms. Por isso que é bom você aprender primeiramente a teoria, antes de já chegar lá nos nossos exercícios de cálculos desenvolvidos. Esse, então, é o nosso primeiro circuito calculando, que é o circuito série. Calculamos aí a resistência total ou resistência equivalente do circuito. Repetindo, temos aqui três resistências: R1 com valor de 2 ohms, R2 com valor de 1 ohm e R3 com valor de 5 ohms. Essa seria a representação do nosso esquema funcional do nosso circuito série. Temos aqui uma bateria, onde esse fio sai aqui, entrou aqui na nossa lâmpada, sai, passa para a próxima lâmpada, vem para a próxima lâmpada e fecha o circuito. Esse circuito é bastante utilizado naquelas lâmpadas de Natal, né? Quando chega a época de Natal, aquelas lâmpadas, ela vem até com lâmpada reserva, né? Porque elas são ligadas, por exemplo, de 12 em 12 lâmpadas em série. Se queimar uma lâmpada, você realiza a troca dessa lâmpada, ok? O professor apresentou para vocês o circuito elétrico em série. Vamos para o próximo circuito.
O próximo circuito seria o circuito elétrico em paralelo, onde dois ou mais elementos, ramos ou circuitos estão ligados em paralelo quando possuem dois pontos em comum, tal como se ilustra na figura. Na figura abaixo temos dois resistores em paralelo, três resistores em paralelo, dessa forma e dessa forma. Qual seria aqui a nossa fórmula? A resistência equivalente seria R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2, que nós chamamos de uma média ponderada. Depois, vamos para os nossos exemplos com números, tá bom? Então, repetindo, tenho duas resistências em paralelo, R1 vezes R2, R1 mais R2. E aí você já pode adotar aqui uma regra aí que utilizamos. Se você tem dois resistores de mesmo valor, o valor total aqui vai ser a metade. Vamos para o exemplo. Se essa primeira resistência é de 10 ohms e essa aqui é 10 ohms, qual o valor da resistência total? 5 ohms. Se o valor dessa resistência é 6 ohms e essa aqui é 6 ohms, qual o valor da resistência total? 3 ohms. A resistência total será a metade do valor da resistência, ok? Vamos para o exemplo aqui com três resistências, né? Nós colocamos que resistência total ou equivalente é igual a 1 dividido por 1 sobre R1, 1 sobre R2 e 1 sobre R3. Essa aqui é a fórmula que utilizamos para calcular aí com três resistências elétricas ou mais. Vamos agora para os números. Então, se eu tenho aqui uma resistência elétrica de 9 ohms e outra resistência elétrica de 18 ohms, vamos colocar os valores nas nossas fórmulas. R1, 9, R2, 8, 18. R1, 9, R2, 18. Fazendo o nosso cálculo, do lado superior, numerador, nós temos 162 ohms. No numerador, nós temos aí 27 ohms. Dividindo 162 por 27, dá um valor total de 6 ohms. Quer dizer que esse valor aqui da resistência total é igual a 6 ohms. Ok? Fazendo o cálculo com o nosso circuito em paralelo com duas resistências elétricas. Lembrando que esse vídeo aqui ele fica gravado e você pode rever quantas vezes você quiser para tirar as suas dúvidas, ok? Fazendo um cálculo agora com três resistências, é lógico que aí o grau de dificuldade é um pouco maior, tá bom, pessoal? 1 sobre resistência equivalente ou resistência total é sobre 1 sobre R1, 1 sobre R2 e 1 sobre R3, tá vendo aqui? Que no caso fica 1 sobre 2 ohms, tá aqui, ó. 1 sobre 4 ohms, tá aqui, e 1 sobre 6 ohms. Fazemos aqui o cálculo de mínimo múltiplo comum. Qual o mínimo múltiplo comum entre 2, 4 e 6? 12. Professor, faz muito tempo que eu saí da escola, né? Já terminei aí até minha graduação, tal. Estou fazendo aqui o curso técnico para ampliar os conhecimentos. E aí, teria como você fazer aí uma aula básica de matemática? Sim, depois eu poderia estar fazendo uma aula básica de matemática, apresentando aqui para vocês, ok? Só como uma revisão, né? Como que você tira o mínimo múltiplo comum entre 2, 4 e 6.
Continuando aqui, então, o nosso mínimo múltiplo comum é 12. E aí nós temos que 12. Aí você pega aqui, ó. 12 dividido aqui por 2, ou seja, você pega aqui, ó. 2 vezes 6, 12. 12, né? 2 vezes 6, 12. 6 vezes 1, 6. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 1, 2. Vou repetir. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 1, 1. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. 6 mais 3 mais 2, né? Vai dar 11. Ficou 1 sobre resistência equivalente igual a 11 vezes 12. Isso aqui, nós temos uma proporção. Você multiplica cruzado, que vai dar um valor de 1,09 ohms. Teria como você repetir, professor? Sim, nós estamos aqui para isso. Temos aqui, então, agora um circuito elétrico em paralelo com 3 resistências elétricas. R1 com 2 ohms, R2 com 4 ohms e R3 com 6 ohms. A fórmula seria 1 sobre R equivalente, ou resistência total, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, 1 sobre R3. Substituindo os valores 1 sobre 2, 1 sobre 4 e 1 sobre 6. Para fazer esse cálculo, devemos fazer o mínimo múltiplo comum, que dá um valor de 12. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 1 dá 6. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. E aí temos que 6 mais 3 mais 2 dá 11. Com 11 sobre 12. E aí, isso daqui é uma proporção. Multiplicamos cruzado, que dá um valor de 1,09 ohms. Mostramos aqui, então, um circuito paralelo com 2 e 3 resistências elétricas. E aqui temos uma atividade demonstrativa para vocês, mostrando aí alguns cálculos referentes aí a essa parte de resistência elétrica. Fazendo uma demonstração para vocês, né? Lembrando que qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o professor Alan, que eu vou tirar a dúvida de vocês, tá bom? Atividade 1. Dessa forma, você precisa realizar os cálculos de corrente e potência elétrica dos fios disponíveis no almoxarifado, para identificar qual é o mais adequado para a máquina, né, tenha o menor consumo de energia elétrica. Para a realização dos cálculos, considere se é uma máquina de isopor, que tem um material ali, um arame, que vai cortar esse isopor. O comprimento do corte é de 30 centímetros. A área transversal, lembra que eu falei? A área transversal do fio do corte é 0,25 milímetros quadrados. E a tensão de operação de 50, 80 e 100%. Ou seja, a máquina tem ali um potenciômetro que você pode regular o valor de tensão de operação. 50%, 80%, 100%. Aí o que devemos fazer nesse cálculo aqui, ó? Vamos para um passo a passo, né? Temos que mudar aí, ó,
saber aí de múltiplos e submúltiplos. Decímetro é 10 decímetros correspondente a 1 metro. Centímetros, 100 centímetros é 1 metro. Milímetro, 1000 milímetros é 1 metro. Ok? Para medir distâncias maiores, existe o que chamamos de múltiplo do metro. Como nós conhecemos 1 quilômetro. 1 quilômetro é 1000 metros. 1 hectômetro é 100 metros. 1 decâmetro é 10 metros. Ok? Repetindo, 1 quilômetro, 1000 metros. 1 hectômetro, 100 metros. 1 decâmetro, 10 metros. Vamos converter aqui as unidades. A nossa unidade lá é 30 centímetros. Vamos passar para metro. 30 centímetros para passar para metro, eu divido por 100. 30 centímetros dividido por 100 é igual a 0,3 metros. Ok? A área transversal, ela está em milímetros quadrado. 0,25 dividido por 10 a menos 6 é igual a 2,5 vezes 10 a menos 7 metros quadrados. Segundo a lei de Ohm, que o professor Alan já comentou em outros vídeos aí para vocês, mas fazendo a representação. Na segunda lei de Ohm, nós temos aqui a representação, por exemplo, do fio prata. A resistência da prata seria o ρ, que é a resistência específica do material, vezes a distância dividido pela área, que é a seção transversal. Qual que é a resistência específica da prata? Tem esse valor tabelado, tá, pessoal? 1,63 vezes 10 a menos 8, vezes 0,3, dividido por 2,5, vezes 10 a menos 7, que é um valor de 0,01956 ohms. Essa seria a resistência da prata. Vamos calcular agora a corrente elétrica desse material. Corrente elétrica, segundo George Simon Ohm, é tensão elétrica dividido pela resistência elétrica. Repetindo, corrente elétrica é igual a tensão elétrica dividido pela resistência elétrica. No caso, ficou 12 volts dividido por 0,01956, que dá um valor aproximado de 613,5 amperes. Um valor de corrente bem elevado. Calculando a potência elétrica dessa máquina com fio de prata, além de ser muito caro, né? A potência elétrica, segundo o nosso cientista James Watt, é o produto da tensão elétrica vezes a corrente elétrica, que seria 12 volts vezes 613,5. A potência elétrica da prata, então, seria 7.362 watts, ou um valor em quilowatts de 7,36 quilowatts. Vamos calcular agora, segundo a lei de Ohm, o material não prata, e sim níquel. Calculando a resistência elétrica do fio de níquel, utilizamos a mesma fórmula, resistência específica vezes o comprimento dividido pela seção transversal, que é a área. A resistência específica do níquel é 7,77 vezes 10 a menos 8, vezes 0,3, dividido por 2,5, vezes 10 a menos 7. Calculando, nós temos que a resistência do níquel
é 0,09324 ohms. Vamos calcular agora a corrente elétrica segundo George Simon Ohm. Corrente elétrica é a tensão elétrica dividida pela resistência, que dá um valor de 12 volts, dividido por 0,09324. A corrente elétrica do níquel vai dar um valor de 128,7 amperes. Vamos calcular a potência elétrica dessa máquina com fio de níquel. A potência elétrica, segundo James Watt, é tensão elétrica vezes a corrente elétrica, que é 12 volts vezes 128,7. A potência elétrica do níquel é 1.544 watts, ou 1,54 kW. Vamos agora para outro tipo de fio, que nós falamos que é níquel cromel, que é o nicromel, ok? Calculando a resistência elétrica desse material, também é a resistência específica, que está aqui, vezes a distância, que está aqui, dividido pela área, que dá um valor de 1,194 ohms. Calculando a corrente elétrica, né? Segundo George Simon, seria tensão elétrica dividido pela resistência elétrica, que dá o valor de 12 volts dividido por 1,194, que dá uma corrente elétrica de 10 amperes. Calculando a potência elétrica dessa máquina aí com nicromel, vai ficar 12 volts vezes 10 amperes, que dá 120 watts. Dessa forma, é possível perceber que a menor potência é do fio nicromel. Por conseguinte, será um material que haverá menor consumo. Viram, pessoal? Fizemos aí um cálculo de uma atividade passo a passo para vocês. Professor, fiquei com dificuldade. O que você vai fazer? Você tem que rever o vídeo passo a passo para verificar o cálculo desses materiais que nós calculamos. Calculamos 3 tipos de material, né? Prata, níquel, nicromel. Fizemos o cálculo segundo aí a nossa lei de Ohm, lei do Watt e a corrente elétrica. Ok? Professor Alain, então, apresentou para vocês cálculos aí sobre circuitos elétricos em série, paralelo, fizemos atividades, fizemos conversão de medidas. Caso ainda tenha alguma dúvida, mande mensagem para o professor Alain, que eu vou estar te acompanhando aí, tirando as suas dúvidas. E obrigado por nos acompanhar.